Bom, a grande questão sobre a empresa familiar é que, apesar de serem irmãos, não são iguais. Então, nós temos que pensar, o empreendedor tem que pensar de forma fria e calculista. Eu tenho meu irmão, ou minha irmã, ou meu primo, eu gosto muito dele, mas no caso do empreendedorismo, a pessoa tem que ter outros parâmetros para selecionar os seus sócios e funcionários. Exato. Então, às vezes as pessoas são irmãos, mas têm pensamentos diferentes. E eu trago como contribuição para essa discussão algo que me marcou muito na questão do empreendedorismo e quem são as pessoas que investem em startup. Então, quando a pessoa vai investir em startup, os grandes investidores, eles fazem seleções com as empresas. Cada empresa vem com seus projetos e apresenta para a startup. E as pessoas podem pensar, bom, a startup vai investir naquela pessoa que tem mais organização, vai investir naquela ideia original, aquilo que vai dar muito dinheiro. E o interessante é que o primeiro ponto que é observado pelos investidores é se aquele grupo, aqueles sócios estão pensando da mesma forma. Então, nós temos que pensar o quê? Será que 3 ou 4 membros de uma mesma família vão pensar de uma mesma forma? É muito difícil. É por isso que às vezes nós temos que procurar em famílias diferentes, em locais diferentes, pessoas que estejam alinhadas com o mesmo pensamento. Claro que no caso de qualquer empresa, quando nós pensamos em estar alinhado, é ser complementares. Os 4 não podem, não devem pensar igual. Devem pensar de forma complementar. Só que o objetivo tem que ser o mesmo. Explicando melhor, com mais profundidade esse assunto. Se nós temos 3 sócios e os 3 estão pensando em reinvestir o lucro na empresa, crescer, expandir, eles estão com o mesmo foco. Mas se um dos sócios estiver pensando que no primeiro momento que tiver um lucro, ele vai tirar a parte dele, vai sair para montar uma outra coisa, ou vai para a praia, ou vai viajar, então essa startup, esse grupo não está tendo o mesmo pensamento. Então, um pode ter a ideia, o outro é o bom administrador e o outro pode ser a pessoa do financeiro, ótimo. Mas os 3 estão pensando em reinvestir o lucro para crescimento. Então, isso é muito importante no âmbito familiar. Será que aqueles 3 ou 4 irmãos, todos estão pensando com o mesmo objetivo? Então, o grande detalhe da empresa familiar é que, às vezes, nas reuniões, nos ajustes que precisam ser feitos para chegar no objetivo, entra a parte familiar. O sentimentalismo, a questão hierárquica. Às vezes, alguns irmãos vão dizer, mas eu botei fralda em você, mas eu cuidei de você. Isso já desqualifica a opinião do outro, que naquele local, naquele momento, são iguais. Então, um pode ser mais velho, um pode ter mais experiência, e no âmbito da empresa fica mais complicado. Quando você não tem a relação consanguínea, quando você não tem a relação familiar, você pode falar, você pode xingar, você pode mandar a pessoa ir tomar em determinado local sem maiores problemas. Sim. Né? Ou pode xingar a progenitora do cidadão. Não pode xingar. Mas como é que você vai xingar a sua própria progenitora? Se a progenitora é a mesma, fica mais difícil. Né? As palavras libertadoras ficam difíceis de serem usadas no âmbito familiar. E no âmbito que não é familiar, você usa com bastante tranquilidade e esvazia a sua atenção naquilo ali. Então, a questão familiar é essa.